Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente falar de um projeto aprovado ontem pelo Senado e que agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei que cria o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, que é o FIAGRO. Para falar um pouquinho mais e nos ajudar a entender os detalhes do FIAGRO, nós convidamos o senador Carlos Fávaro. O senador está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, senador, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender melhor esse mecanismo. E, mais do que isso, a importância dele para os financiamentos do setor como um todo, né, senador? Gostaria de começar entendendo um pouquinho melhor como é que vai funcionar, o que é isso na prática e como os produtores vão poder participar. Seja bem-vindo, viu, senador? Ok, muito obrigado, Alexander. É uma honra falar com você e com todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. A agropecuária brasileira já é reconhecida como uma grande mola propulsora da nossa economia. Ela que é a grande vocação brasileira. Você veja, neste momento onde o PIB do Brasil durante a pandemia no ano passado, ano de 2020, foi de menos 4,1%, a agropecuária teve um crescimento de 2%, minimizando os impactos da pandemia. E essa é a grande vocação. Essa agropecuária que tem nos seus principais ativos gente vocacionada, produtores que sabem lidar com a terra, terras propícias, equipamentos de última geração, tecnologia de última geração disponível, e por isso batemos tantos recordes de produção, precisa também evoluir na forma de se financiar. Nós precisamos dar um passo além. E o FIAGRO é, sem sombra de dúvida, essa modernização da forma como será fomentada a agropecuária brasileira, quer seja com custeios, quer seja com investimentos. O mundo inteiro tem investimentos maciços na agropecuária. E o Brasil precisa se modernizar. Nós precisávamos ter uma ferramenta que atendesse o mercado financeiro, os investidores. E aqui fica um exemplo. A caderneta de poupança hoje, Alexandre, remunera algo em torno, mês de janeiro, 0,11% ao mês, o que dá um juro aproximadamente de 1,4% ao ano a remuneração da poupança. E a agropecuária brasileira capta recursos no mercado com taxas de juros subsidiadas, ainda siga de passagem, entre 6% a 7% ao ano, que é o juro do Plano Safra 2020-2021. Veja a diferença. O investidor empresta seu recurso na poupança, o pequeno investidor, a 1,4%, 1,5% ao ano, e o produtor, quando consegue uma taxa de juros bastante favorecida através de juros subsidiados, entre 6% e 7%. O FIAGRO permite que esses dois se aproximem. O investidor vai investir num setor forte da economia, sólido, em franco crescimento, vai colocar seu recurso lá e pode render 3%, 4% ao ano. E o produtor rural vai captar esses recursos e é a metade do juro que está pagando no mercado para fazer o custeio das suas lavouras. Além de tudo, nós temos a possibilidade no FIAGRO de atrairmos capital estrangeiro. Muitos países do mundo têm juros negativos. Ao ter a possibilidade de trazer recursos, esses investidores externos, nestes fundos que serão criados no FIAGRO, é a oportunidade deles também terem um rendimento positivo e irrigar ainda mais a nossa economia, investindo na agropecuária, que é esse setor forte. Tudo, logicamente, regulamentado pela CVM, com regras claras, garantindo o direito de investimento aos cotistas do fundo, mas nunca deixar que um produtor brasileiro seja o proprietário da terra. Isso é bom deixar muito claro. Sempre o produtor será um brasileiro que estará buscando recursos para investimento e não para a venda das suas propriedades. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, que foi um ponto polêmico aí, de muita discussão, essa questão muito se falou da possibilidade de venda de terras para estrangeiros. Daqui a pouco a gente vai explicar, Fávaro, mas eu só queria entender como na prática o produtor vai participar, o que ele tem que fazer, o que ele vai dar de garantia aí para que o investidor venha e tenha segurança de investir, de emprestar um dinheiro para ele. Olha, da mesma forma que ele faz,
hoje com as trades, com as revendas e com os agentes financeiros, com os bancos. Ele tem que ir lá fazer seu cadastro, aprovar seu cadastro no fundo, né, ou esses fundos que vão ser constituídos com todas as regras da CVM, aí os agentes, ele vai ser um agente financeiro, o fundo vai ser um agente financeiro da agropecuária. Então, os operadores desses fundos vão estar procurando produtores, os produtores vão lá, faz o seu cadastro, dá as suas garantias necessárias que cada fundo vai exigir, a garantia real, a hipoteca da sua propriedade, como já faz para bancos, para trades, para revendas, né? E com isso, com o seu cadastro aprovado, ele vai acessar o recurso da mesma forma, como ele ia acessar o recurso no banco, ou numa trade, ou numa revenda, ele acessa os recursos do fundo com um contrato com juros mais barato. Essa é a grande vantagem, porque vai estar trabalhando paralelo e juntos, investidores com produtores rurais. Conseguindo emprestar os seus recursos com taxas melhores do que está conseguindo no mercado. E outro, captando recursos mais barato do que ele pegava no mercado financeiro. É bom para os dois e também é muito bom para o governo nacional, para o governo brasileiro. Porque, afinal de contas, você sabe, Alexandre, os juros da agropecuária brasileira, que são estipulados ano a ano nos planos safra, são juros subsidiados, são juros que requer do governo uma subvenção do Tesouro Nacional para que esse juro seja equalizado cada vez mais barato para dar competitividade aos produtores. Ainda assim, não são os juros mais baratos do mundo. Hoje, no Plano Safra 2020-2021, são 6% a 7%. Com o FIAGRO, nós vamos para o produtor captar juros mais baratos e desonerar a obrigação do governo de ter que fazer subsídio, para que o governo possa ficar com mais recursos no seu caixa, fazer outros investimentos e até, neste ano de pandemia, por exemplo, fazer os auxílios emergenciais, investir em vacina, investir no social, que é um dos grandes problemas hoje que vivemos para atravessar no pós-pandemia. Então, no aspecto de ganha o investidor, ganha o produtor rural e ganha o governo, que vai ter cada vez menos ter que subsidiar as taxas de juros do agronegócio brasileiro. Uma das dúvidas, Fávaro, que surgiu aí em relação ao fundo é se ele atenderia pequenos e médios produtores, tanto que houve uma proposta de emenda aí, uma discussão aí na própria casa sobre essa questão. Dá para afirmar que pequenos e médios também vão poder participar desse instrumento, senador? Alexandre, até o contrário, né, desse destaque da bancada dos partidos trabalhadores, porque talvez eles não compreenderam, né, a concepção do FIAGRO. Porque os grandes produtores brasileiros, eles já têm acesso a recursos internacionais com taxa de juros muito vantajosa. Os grandes têm essa facilidade de captar recursos no mercado internacional, coisa que não acontece para pequenos e médios produtores. Então, os maiores beneficiados, sim, serão os pequenos e médios produtores, que não têm capacidade de ir no mercado financeiro, ter uma interlocução com o mercado internacional e captar recursos com juros muito baratos, vão ter a oportunidade de fazer isso através do FIAGRO, com toda certeza. Os maiores beneficiados serão os pequenos e médios produtores brasileiros. E qual a expectativa de vocês nesse primeiro momento, nessa primeira etapa? O que vai dar para captar aí em termos de financiamento, senador? Olha, analistas do mercado financeiro prevêem que, a partir da sanção presidencial e o início dos primeiros fundos sendo constituídos, nos primeiros 6 meses, aproximadamente R$ 1 bilhão já estarão disponíveis para os produtores brasileiros. Mas, na medida que ele vai se consolidando, como vários outros instrumentos já se consolidaram. Lembra a época da CPR, quando foi criada? Foi uma revolução, a cédula do produtor rural, que revolucionou o mercado financeiro de investimento no agro. Eu tenho certeza que o FIAGRO será essa nova revolução e a cada dia investidores vão ter a oportunidade de ver que quem investe no FIAGRO tem um melhor rendimento. E os produtores vão perceber que, ao buscar recursos no FIAGRO, as taxas de juros serão as mais baratas. Esse atrativo dos dois lados vão fazer o FIAGRO ser cada vez mais forte e o grande fomentador da agropecuária brasileira nos próximos anos.
Senador, houve uma confusão muito grande entre aquele projeto que previa a venda de terras para estrangeiro com o FIAGRO, né? Alguns chegaram até a destacar que o FIAGRO poderia ser a abertura da porta aí para que se consumasse essa venda de terras para estrangeiro. O que de fato o FIAGRO pode fazer? E o senhor já falou sobre isso, né? Que a terra vai ser do brasileiro, e como isso está sendo resguardado para o produtor brasileiro dentro do projeto? O artigo 190 da Constituição prevê que somente brasileiros podem ser proprietários de terras aqui no Brasil. E esse artigo não foi, em hipótese alguma, violado, até porque seria uma inconstitucionalidade, o que acarretaria em veto do projeto. Então, não se mexeu nessa particularidade. Os estrangeiros que podem participar do fundo serão investidores. Eles colocam seus recursos aqui, tanto para custeio como para investimento. Então, se um produtor rural, um pequeno produtor, médio ou até grande produtor, quiser fazer a aquisição de mais uma propriedade, ele pode fazer, tendo o seu cadastro aprovado, a sua viabilidade econômica, mostrando capacidade de pagamento, ele faz seu cadastro, o investidor estrangeiro coloca recursos, compra cotas do fundo e esse fundo vai ser o agente financiador da aquisição dessa terra. Mas o proprietário será um brasileiro que terá a posse e o domínio da propriedade, tendo que restituir gradativamente, conforme o contrato firmado, o pagamento ao fundo, que é um mero investidor, preservando aos brasileiros a propriedade e a posse das terras. Mas esse investidor estrangeiro, principalmente, ele tem um limite de participação nesses fundos? Tem, tudo regulamentado pela CVM, no máximo 10% do fundo pode pertencer a investidores de um país, no máximo 50 cotistas de um país, tudo muito bem regulamentado dentro da CVM para preservar os direitos constitucionais dos brasileiros. Então ficou bem claro, não tem nada a ver com negociação de terra para estrangeiro, não tem nada disso. São coisas completamente distintas, é o fomento à agropecuária brasileira, é investidores fomentando esse setor sólido, forte, estável da economia brasileira. É a oportunidade de nós darmos um passo adiante. Veja quantas ferramentas de fomento ao crédito foram implementadas nos últimos anos. Mas chega um momento que precisamos evoluir. E o FIAGRO é essa evolução, e eu tenho certeza, nos próximos anos nós vamos lembrar desta data onde o FIAGRO foi votado, foi aprovado no Congresso Nacional, será sancionado pelo Presidente da República e vai se tornar o grande marco do fomento da agropecuária brasileira. Muito bem. Após sancionado, quanto tempo o senhor acredita que vai estar implementado aí, de fato, o FIAGRO? De imediato, o mercado financeiro é sempre muito ágil, os agentes do mercado financeiro, a partir de ter a sanção presidencial, já podem começar a constituir os fundos, já estão preparados para isso e os produtores já vão começar a receber visitas, oportunidades de fazer seus cadastros nos fundos e tomar recursos para investimentos e custeio nas suas propriedades. O mercado financeiro é ágil, sabe das respostas, eu tenho certeza que isso será bastante rápido nos próximos 6 meses. Segundo previsão de próprios analistas do mercado financeiro, já teremos mais de R$1 bilhão fomentando a agropecuária brasileira. Tem interesse, então, de se investir no setor como um todo, né? E não é só o produtor, é toda a cadeia, né, senador, que vai ser beneficiado. Claro, a agroindústria e todos os setores da agropecuária, a fruticultura, produtores de grãos, de fibras, de carne, enfim, todo o agronegócio brasileiro poderá ser fomentado e financiado através dos FIAGROS. Muito bom. Senador Carlos Fávaro, muito obrigado pelas explicações, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o FIAGRO. Vamos torcer para que realmente seja uma ferramenta implementada o mais rápido possível e que já esses recursos estejam na mão do produtor para a próxima safra. Obrigado por enquanto, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, estamos sempre à disposição para prestar conta do nosso trabalho no Congresso Nacional a todos os produtores brasileiros. Grande abraço, até a próxima, senador. Abraço. Está aí, senador Carlos Fávaro aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando, portanto, o FIAGRO, esse novo fundo que vai financiar o agronegócio brasileiro,
Pelas explicações do Fávaro, ficou bem claro que para quem investe é um bom negócio, porque você vai conseguir juros acima do mercado, acima do que o mercado está pagando, e para quem precisa desse dinheiro, no caso o setor, o agronegócio, o produtor rural, os juros poderão ser até muito mais baixos do que os juros subsidiados atualmente em torno aí de 6 a 8% em média em relação aí, aos valores, né, aos juros cobrados. Segundo expectativas, aí, esses juros podem ficar em torno de 3 a 4% para o produtor que conseguir captar esse recurso através desses fundos de investimentos, ou seja, desse FIAGRO. Então, fique atento à possibilidade de se financiar através dos fundos, veja como você pode participar, como a sua atividade pode participar e como você pode se financiar, né? E para que você pode se financiar? Seja para fazer a próxima safra, seja para fazer a aquisição de um maquinário, de um trator, de uma colheitadeira, seja para comprar uma terra aí com recursos desse fundo. É possível bastante coisas aí serem financiadas. Se informe bem sobre as possibilidades e participe desse mercado que aparentemente, pelo menos no primeiro momento, parece ser bastante vantajoso, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Continue com a gente.